conversa com algumas pessoas que têm coisas interessantes para partilhar connosco, e assim, nestes bocadinhos ao final da tarde, podemos conversar sobre temas que de facto são importantes para todos nós. A Catarina Oliveira é uma jovem que é uma jovem nutricionista, não é? Tivemos a conversar um bocadinho e de facto esta sua formação de base ainda faz parte do seu espectro profissional, mas que por circunstâncias da vida se encontrou numa situação diversa e aproveitou essa experiência de se ter tornado mais diversa, porque diversos somos todos nós, não é? Somos todos diferentes uns dos outros, mas essa sua condição mais diversa para tomá-la como uma atitude e pensar sobre ela, refletir e intervir sobre ela. Ela neste momento é principalmente uma oradora e uma consultora sobre a diversidade e sobre a inclusão, e vai-nos falar sobre isso na perspectiva da moda. Foi aquilo que nós lhe pedimos primeiro, ou do vestuário, melhor dizendo, mas ela vai partilhar connosco as suas reflexões, os seus pensamentos e as suas intervenções para além daquilo que é o vestuário e a moda, não é? Catarina, é assim que querem ouvir, está bem? Obrigada, Ana. Obrigada. Então, boa noite a todos, ou boa tarde. Eu ainda não jantei, se calhar, boa tarde. Sim, como a Ana disse, só contextualizar-vos um bocadinho, eu de facto não estou ligada diretamente, aliás, acho que estamos todos ligados diretamente ao mundo da moda, não é? Ao mundo do vestuário, mas efetivamente a moda inclusiva para mim era algo que eu não tinha na minha realidade, ou não percepcionava na minha realidade, porque não nasci, não necessariamente é uma consequência uma coisa da outra, mas a realidade na minha vida, como eu não nasci uma pessoa com deficiência, não estava alerta para estas questões. E de facto há 7 anos atrás tornei-me uma pessoa com deficiência motora, só para vos contextualizar, eu utilizo uma cadeira de rodas, que está aqui em baixo, não a veem aqui na câmara, e portanto comecei a estar mais alerta para as questões da moda, da representatividade, e depois tendo a oportunidade de ter trabalhado com marcas como, por exemplo, a Dear Ocean, do que vou falar aqui, e que também me abriu algum conhecimento e alguma perspectiva sobre a questão da moda inclusiva, e portanto fui procurar algum estudo, algumas referências, e também com as minhas vivências passar-vos o que eu acho que gostaria de vos fazer refletir sobre a moda inclusiva. Nós pensamos em moda inclusiva, se calhar pensamos única e exclusivamente em determinadas coisas, e eu gostaria de abrir aqui os pensamentos. E portanto vou me calar um bocadinho enquanto abro aqui a minha apresentação. Esperem aí, deixem-me só fazer aqui uma coisa, porque há bocado estávamos a testar o vídeo e isto já ia à meia a apresentação, já iam perder todo. Ok, agora sim. Então, vou abrir aqui a minha apresentação. Depois pedia-vos só para me dizerem se já estão a ver. Conseguem ver? Sim, sim. Ótimo. Sim, muito bem. Consigo. Então, eu vou fechar aqui isto. Muito bem. Então, moda inclusiva, esta parte já vos falei um bocadinho. E então, o que é que nós vamos abordar hoje? Ou o que é que eu pensei que seria importante falar com vocês hoje, porque depois no fim gostava de vos ouvir também. Não sei que público é que tenho aqui, pessoas com deficiência, sem deficiência, gostava de vos ouvir um bocadinho também. Mas o que é que eu gostava de abordar aqui um bocadinho para além do óbvio, não é? Moda inclusiva. Se calhar nós pensamos vestuário inclusivo. E eu gostava de ir um bocadinho além disso. Então vamos falar sobre o que é moda inclusiva, ou na minha perspectiva, desconstruindo o conceito de moda inclusiva, o que é que eu fui encontrar. Depois vamos dar um contexto sobre as pessoas com deficiência em números, porque eu também acho importante quando falamos de moda, quando falamos de indústria, quando falamos de diversidade humana, falar em números é sempre importante, porque dá-nos uma perspectiva de quem nós realmente somos. Depois, como é que nós podemos praticar a inclusão no mundo da moda, ok? Alguns exemplos de projetos de moda inclusiva, muitos outros haverão, mas eu escolhi aqui alguns assim mais proeminentes, e depois um espaço para perguntas e respostas, perguntas e respostas ou reflexões, gostava muito de vos ouvir no final. Muito bem, então o que é que se entende por moda inclusiva? Quando eu pensei moda inclusiva, meu Deus, vou pôr aqui definições, há imensas definições de moda, há imensas definições de inclusão, há imensas definições de moda inclusiva, e portanto eu tentei desconstruir este conceito de moda inclusiva. Em primeiro lugar, o que é moda? Mais uma vez repito, há muitas definições de moda e vocês podem
ir pelos caminhos que vocês preferirem. Eu, no meu estudo, descobri esta de um autor brasileiro, que achei muito interessante, porque encara a moda como uma forma de comunicação. E eu acredito muito nisto, ou seja, a moda e a indumentária são formas de comunicação não verbal, análogas à linguagem falada ou escrita. E segundo este autor, a roupa transmite uma mensagem intencional sobre o usuário, ou pode ser a expressão do estilista, por exemplo, que a desenhou, causando um efeito em quem a recebe, proporcionando uma comunicação. Eu achei isto muito interessante, porque especificamente quando nós falamos de pessoas com deficiência, que é onde eu me vou focar um bocadinho ao longo desta apresentação, embora a moda inclusiva não seja específica para pessoas com deficiência, também vamos falar sobre isso, mas quando falamos de pessoas com deficiência, a comunicação às vezes aqui não é muito fácil, não é? Nós muitas vezes não sabemos como comunicar, como interagir com as pessoas com deficiência. Muitas vezes as pessoas com deficiência têm alguma deficiência a nível da comunicação, sejam as pessoas, por exemplo, surdas, que só se comunicam com língua gestual, sejam as pessoas que por algum motivo não comunicam verbalmente e precisam de outro tipo de comunicação ou de linguagem mais simples. E, portanto, achei engraçada esta ligação da moda também com a comunicação. E a moda, então, é uma espécie de linguagem que se estabelece e provoca uma interação social, constituindo o indivíduo como um membro de um grupo. E isto também é muito interessante quando eu penso em mim enquanto mulher agora com deficiência, que, como eu estava a dizer em off antes de começarmos, depois de ter adquirido uma deficiência e de me deslocar em cadeira de rodas, no meu caso, porque acabo por ter um corpo, embora já de uma parte de uma minoria, mas ainda padrão, eu não mudei propriamente o meu vestuário. Mas a verdade é que deixei de me ver representada neste mundo. Eu não encontro representatividade enquanto mulher com deficiência no mundo da moda, e isso também vamos falar mais à frente. E a inclusão, moda inclusiva, já desconstruímos aqui um bocadinho o conceito de moda, agora o que é a inclusão? A inclusão, se pararmos para pensar, é um direito humano. E segundo um autor que eu gosto muito também, que faleceu este ano, o Romeu Kazumi, que trabalhou muito na área da acessibilidade e da inclusão, a inclusão, como um paradigma de sociedade, é um processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana, ok? Portanto, basicamente, incluir é abraçar a diversidade humana, traduzindo assim por miúdos, ok? E a diversidade humana traduz em diferentes etnias, em diferentes raças, em diferentes línguas, diferentes nacionalidades, géneros, orientações sexuais e deficiências também, ok? Mais uma vez, reforçar-vos que a inclusão não é, quando nós pensamos em inclusão, não podemos pensar em pessoas com deficiência, é em toda a gente. Nós devemos incluir toda a gente, mas as pessoas com deficiência, efetivamente, são uma minoria que ainda é muito excluída. Muito bem, e a inclusão o que é que permite? Só para terminar, permite que as pessoas tenham uma participação na sociedade. Participação essa equitativa, porque como nós vamos ver ao longo da apresentação, nem toda a gente tem as mesmas necessidades. Nós temos todas necessidades específicas, que à partida são diferentes, e algumas delas as diferenças são mais expressivas, e portanto nós temos que trabalhar para as incluir, não é? Isto é muito importante também pensar. E é engraçado que ontem, no meu Instagram, resolvi abrir uma caixinha de perguntas sobre esta palestra que eu ia fazer e perguntar aos meus seguidores o que é que achavam que era moda inclusiva. Tive bastantes respostas e tentei resumir assim em 4 grandes caixinhas o que é que estas pessoas pensavam. São pessoas, ou seja, eu não estou aqui a dizer nomes nem nada, portanto, pessoas muito diferentes, umas com deficiência, outras sem deficiência. Aliás, a maior parte do meu público são pessoas sem deficiência, e achei piada que consegui condensar praticamente tudo o que me disseram em 4 caixinhas. Falaram muito numa moda para todos os corpos, portanto, uma moda inclusiva ser algo que abarca todos os corpos, sejam eles altos, baixos, gordos, magros, com ou sem deficiência, com todos os membros ou sem algum membro. Portanto, esta diversidade de ser para todos os corpos ou tentar abarcar todos os corpos. Depois esta questão da representatividade, ou seja, não ser só, criei uma peça de roupa que efetivamente serve a todos, é um tamanho flexível para todos, porque isso também já existe, mas essa peça de roupa é vendida de uma forma que não há representatividade nos editoriais, nos desfiles, na própria criação, e não me vou alongar muito porque vamos falar sobre isto ao longo da apresentação.
Depois também muita gente enfatizou esta questão da facilidade do vestir e do despir. Nós pensamos, eu por exemplo, dou-vos este exemplo, porque acho que com exemplos práticos é muito fácil vocês verem. A minha lesão é uma lesão que me afetou as pernas, não é? Digamos assim, a mobilidade das pernas, não ando, mas também um pouco do abdominal. E portanto eu para tirar uma camisola, como tirava antes, agora já consigo fazer isto, mas no início era muito complicado e às vezes alguma roupa ainda é, quando é muito apertada, tirar a camisola com as duas mãos sem nenhum apoio. E, portanto, determinados tipos de vestuário, por exemplo, camisas que eu não preciso de passar por cima da cabeça, para mim é mais fácil tirar, vestir e despir, e estas coisas têm, ou seja, devem ser consideradas, não é? E eu estou a dar-vos esta minha experiência, e se calhar vocês terão muitas outras experiências de roupa que têm mais facilidade em vestir ou em despir. Por exemplo, calças, eu hoje em dia gosto muito, continuo a usar ganga, gosto muito de usar calças de ganga, mas opto por uma ganga mais maleável, que me permita, porque eu não me levanto para vestir e despir as calças, portanto tenho que fazer alguma ginástica, digamos assim, e portanto uma ganga mais maleável a mim dá-me muito jeito. E passando agora então para a quarta caixinha, digamos assim, os tecidos confortáveis, também foi algo que muitas pessoas falaram, o conforto, mesmo para pessoas até neurodivergentes, com alguma neurodivergência, a questão do conforto do tecido na própria pele para evitar algum desconforto em diferentes pessoas. Portanto, só para vos deixar aqui 3 desconstruções deste conceito, o que é moda, o que é inclusão, a nível de definições, e depois para as pessoas, efetivamente, o que é a moda inclusiva. Mas esta questão de moda inclusiva, e obviamente que eu me vou focar aqui nas pessoas com deficiência, eu gostava mesmo que vocês ficassem com esta sensação de que a moda inclusiva é muito mais, ou deveria ser muito mais, do que criar algo exclusivamente para as pessoas com deficiência. Porque nós vemos muito, e obviamente que é importante, ou seja, que para mim é um abrir caminho, não é? Nós vemos muitas vezes as marcas a dedicarem uma secção específica à moda adaptada ou à moda inclusiva. E por que não criar uma moda inclusiva, mas que possa ser usada para todas as pessoas, não é? Uma moda que efetivamente abranja a diversidade humana. Por exemplo, vocês vão ver mais à frente, mas sei lá, lembro-me de uma camisola que vesti na sessão que fiz para a Dear Ocean, uma sessão fotográfica, aquela camisola, toda a gente poderia usá-la, desde que goste dela, não é? Isso já é uma questão de gostos. Mas, portanto, não fazer uma coisa exclusiva para as pessoas com deficiência, abarcar efetivamente toda a diversidade humana. Esta é uma ideia que eu acho que talvez de todo o meu blá 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 que vou aplicar aqui, gostava muito que ficassem também com esta ideia. Porque, já disse esta senhora Zabine Irji, que é do Canadá, é uma ativista também pelos direitos da pessoa com deficiência, entre uma consultora da acessibilidade e da diversidade e da inclusão. Eu gosto muito desta frase e pelas minhas pesquisas vou sempre parar a ela, portanto acredito que seja ela que tenha dito. A diversidade é um facto e a inclusão é uma prática, não é? Nós, efetivamente, eu não vos consigo ver a todos, mas aposto que não está aqui ninguém igual a ninguém, nós somos todos diversos, mas não estamos todos incluídos. E a inclusão temos que ser nós a praticá-la. No mundo da moda, no mundo do vestuário, não é diferente. Temos que ser nós, pessoas, a praticar essa inclusão, a criar roupa, a criar ambientes inclusivos para todos. De facto, isto foi aqui uma brincadeira que eu fiz, nós somos todos diversos, como podemos ver aqui nesta fotografia, não é? Vemos mulheres, ok, não vemos aqui nenhum homem, mas vemos mulheres todas diferentes raças, diferentes etnias, diferentes alturas, etc. Os corpos não são assim todos diferentes, mas quando se fala de moda inclusiva, e nós temos assistido a bastantes movimentos cada vez mais de inclusão na moda, parece-me sempre que falta alguém. Esse alguém não sou eu, estou ali só em representação, mas ainda acho que falta muito a presença das pessoas com deficiência no mundo da moda. E, se me permitem a reflexão um bocadinho à parte deste slide, eu acredito muito, e isto é transversal a outros mundos também, eu também trabalho muito com o mundo do entretenimento, da cultura, dos festivais, tudo o que seja ambientes à partida felizes, digamos assim, felizes ou criativos ou eu acho que não arranjo outra palavra sem ser felizes e de criação, como é o mundo da moda, como é o mundo da cultura, o mundo das artes. Muitas vezes a pessoa com deficiência é excluída e até se exclui desses mundos, ok?
Porque nós não encaramos a deficiência como algo aprazível ou como algo que nós queremos ter dentro das nossas áreas, digamos assim, ou não encarávamos. Espero que isto, e já vejo muita coisa a mudar e espero que mude cada vez mais. E este pensamento nós temos que mudar, porque as pessoas com deficiência são consumidores e são consumidores também do mundo da moda, ok? E não só como consumidores, como vamos ver também mais à frente, que era algo que gostava muito que vocês refletissem sobre. E, portanto, agora vamos para os tais prometidos números que vos falei no início. Só para vocês terem uma noção, 15% da população mundial e, portanto, 1.000 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, ok? Segundo o relatório mundial sobre a deficiência. Catarina, mas essas pessoas deslocam-se todas em cadeira de rodas ou têm todas uma deficiência visual? Não, ou seja, têm algum tipo de deficiência e vamos já ver também a prevalência de todas estas deficiências na sociedade, para vocês terem um bocadinho de noção, se calhar até acham que sabem qual é a deficiência mais prevalente e se calhar não é que vocês estão a pensar. Estreitando para Portugal, porque estamos em Portugal, vamos falar um bocadinho dos números de Portugal, 17% da população em Portugal, ou seja, 1.700.000 pessoas têm algum tipo de deficiência ou de incapacidade. E se vocês não sabem, a nível mundial, as pessoas com deficiência são a maior das minorias. Portanto, nós somos uma minoria, mas somos a maior das minorias. E mais, somos aquela minoria para a qual quase toda a gente, na qual quase toda a gente se vai inserir a dada altura, não é? Porque nós estamos a envelhecer, a nossa mobilidade vai ficando cada vez mais condicionada e nós pertencemos, em mobilidade e outros tipos de deficiências, podemos começar a ouvir pior, a ver pior, a ter algum problema de mobilidade e, portanto, pertencemos a esta minoria que é a maior das minorias. Quando nós pensamos numa moda e numa indústria da moda para as pessoas com deficiência, estamos a pensar, no fundo, para todos nós, não é? Porque não só as pessoas com deficiência vão beneficiar de uma moda inclusiva, pessoas mais idosas, pessoas com algum problema de mobilidade que não se encaixe na questão da deficiência, mas que lhes facilite uma roupa ou uma moda mais inclusiva. E então, falando de cada, ou das principais, digamos assim, porque a deficiência é um conceito muito diverso, mas dos principais tipos de deficiência, dizer-vos que 6%, ou seja, a deficiência mais prevalente é a deficiência visual, ok, cerca de 17%, e a menos prevalente é a deficiência motora. Chamando-vos a atenção também, porque gosto sempre de falar sobre isto, que acho que é uma ideia que as pessoas às vezes não têm muito clara, não só as pessoas que se deslocam em cadeira de rodas são pessoas com deficiência motora, ok? Há pessoas que têm algum tipo de deficiência motora e utilizam outros produtos de apoio, como andarilhos, muletas, ou até nenhum, mas têm uma deficiência motora. Depois, 6% alguma deficiência auditiva, pessoas surdas ou com deficiência auditiva, e 2,6% pessoas com alguma deficiência cognitiva ou intelectual. Portanto, só para vocês perceberem, por exemplo, se calhar, quando se pensa muito em moda inclusiva para pessoas com deficiência, se calhar pensa-se, como é que vamos construir uma peça de roupa para uma pessoa que está sentada? Como a Catarina, que está sempre sentada na sua cadeira de rodas. Sempre não é? Quando vou dormir, saio da minha cadeira de rodas. Mas não podemos só pensar nestes casos. Por exemplo, uma pessoa cega, será que deveríamos construir roupas também com algum relevo ou alguns relevos para que as pessoas cegas possam perceber onde está a etiqueta, onde está o avesso e onde está o lado correto da roupa? Portanto, tudo isto são reflexões que temos que ter quando pensamos em moda inclusiva e não construir especificamente para um segmento das próprias pessoas com deficiência motora. Depois, falar-vos também, porque acho sempre muito importante falar deste conceito, que 1 em cada 6 pessoas, portanto, na União Europeia tem algum tipo de deficiência e 80% dessas deficiências não são visíveis, ok? E isto é importante porquê? Perguntam vocês. Porque, por exemplo, nós temos algumas deficiências, por exemplo, ou pessoas neurodivergentes, por exemplo, uma pessoa autista, que determinadas roupas também podem causar desconforto, podem causar até despoltar alguma crise ou alguma descompensação, digamos assim, não sei se esta palavra está correta, peço desculpa se não estiver, mas portanto, e quer dizer, uma pessoa autista não tem na testa escrita sou autista. Portanto, e com isto, muitas outras questões existem. Portanto, não esquecer, chamar a atenção para que nem todas as deficiências são visíveis. Existem deficiências que não são visíveis e não é por isso que não são reais, ok? Portanto, gostava só de deixar isto aqui bem claro.
Depois, porque o mundo da moda, como muitos outros mundos, é um mundo que está muito em torno e gira muito em torno, aliás, eu acho que todos os mundos, vamos ser honestos, em torno do dinheiro, não esquecer que nós, pessoas com deficiência, somos consumidores e levamos connosco também outras pessoas a consumir, ok? E, portanto, trouxe-vos estes números da Vogue Business de 2019 que nos dizem que o mercado da roupa adaptada, neste caso roupa adaptada para pessoas com deficiência, representa uma oportunidade de 400 mil milhões de dólares para a indústria. Portanto, quem não está com perspectiva de se aventurar neste mundo, seja ele na construção da roupa, mas também em todo o entorno que há para construir esta roupa adaptada, e nós já vamos ver isso mais à frente, está a perder dinheiro, ok? Portanto, está a perder, há um segmento do seu público que está a deixar de lado. É como se dissessem, não, eu tenho hipótese de ganhar aqui dinheiro, mas eu não quero. E, portanto, esta indústria nunca pensaria assim, simplesmente desconsidera completamente as pessoas com deficiência. Portanto, há que alertar também para este potencial que aqui reside. E, portanto, reforçar que, quando nós falamos de construção de roupa adaptada ou de moda inclusiva para as pessoas com deficiência, nós temos que entender que não pode ser exclusivo para as pessoas com deficiência. Toda a população é potencialmente consumidora no mercado da moda adaptada. Ou seja, nós vamos construir uma peça de roupa que seja bonita, que seja aprazível e que seja acessível à maior parte dos corpos, todos os corpos que nós conseguirmos abarcar, e uma pessoa sem deficiência vai poder usar aquela roupa. Portanto, mais uma vez, é como quando eu falo de acessibilidade e digo, não há nenhum ambiente acessível que exclua alguém. Quando nós construímos acessibilidade, nós não estamos a tirar ninguém da equação. Nós só estamos a acrescentar mais pessoas. E na moda é igual, ou parece-me que é igual. E, portanto, a moda inclusiva deve, de facto, ter em consideração algumas necessidades específicas das pessoas com deficiência, mas não precisa, mais uma vez, de ser exclusivo para as pessoas com deficiência. Pode abarcar todas as pessoas, na realidade. Todas as pessoas que gostem daquela peça de roupa, não é? Mas pergunto-vos se acham, ou será de facto o mundo da moda inclusivo nos dias de hoje? E obviamente que se nós pensarmos na quantidade de marcas de roupa inclusiva que nós conhecemos, acho que rapidamente chegamos a esta resposta, não é? Portanto, não. Ou seja, ainda o mundo da moda ainda, ou seja, está-se a trabalhar para que ele seja cada vez mais inclusivo, mas ainda não é um mundo que abarque a grande parte da diversidade humana e que a represente, sobretudo. E por isso gostava mesmo que a partir de agora fizéssemos então a tal reflexão que vos prometi no início, de não pensar ou não esgotarmos o pensamento sobre a moda inclusiva no vestuário inclusivo ou no vestuário adaptado, ok? E eu acredito que a moda para ser inclusiva não se pode esgotar na criação de uma peça de roupa adaptada. E o que é que eu quero dizer com isto? E eu transfiro isto para todas as áreas. Nós não podemos achar que vamos falar de moda inclusiva porque criamos uma t-shirt que dá para uma pessoa sei lá, que não tem costuras e, portanto, para uma pessoa que tem algum tipo de sensibilidade mais apurada para tecidos de roupa, pronto, já criei uma marca de moda inclusiva. Não, não é assim. A moda inclusiva, no meu entender, isto não é científico, é como eu vejo a moda e como eu vejo todos os setores, para ser inclusiva tem que abranger todas as áreas da moda. E quais são elas? Perguntam-me vocês. Então, em primeiro lugar, vamos pensar, quem cria as roupas? Quem é responsável pela criação de roupas? Será que para criarmos uma peça de roupa inclusiva ou adaptada, precisamos que o criador seja uma pessoa com deficiência? Não, claro que não. O criador, um estilista sem deficiência, pode tentar criar para uma pessoa com deficiência. Se eu acho que ele deve consultar as pessoas com deficiência, claro que sim. Mas e criadores com deficiência? E estilistas com deficiência, designers com deficiência, será que vocês conhecem? Será que as empresas que querem criar roupa inclusiva também vão à procura de representatividade na própria criação das roupas, não é? Por exemplo, nesta foto, a Michelle é uma estilista, é uma criadora de um projeto que se chama O Meu Corpo é Real, se tiverem curiosidade depois de pesquisar, e ela tem uma deficiência. E, portanto, isto é muito transversal a todas as áreas com quem eu trabalho. Quem cria a roupa também tem que haver representatividade aí. E vocês pensam, ok, mas qual é a problemática aqui dessa representatividade das pessoas com deficiência? É que muitas pessoas com deficiência não têm hipótese de lá chegar.
a ser estilistas, a ser designers, muitas vezes os ambientes não são acessíveis, não tiveram oportunidade de estudo, não tiveram oportunidade de sequer pensar que poderiam ser, e tudo isto, não vou ter tempo de falar aqui com vocês, mas vem muito decorrente da discriminação que nós, pessoas com deficiência, sentimos em todas as áreas da nossa sociedade, não é? E o termo técnico, digamos assim, é o capacitismo, não é? De que eu tanto falo. Depois, as lojas onde essa roupa está para ser vendida para o consumidor, que pode ser uma pessoa com deficiência, mas também para o trabalhador, que pode ser uma pessoa com deficiência, estão acessíveis, ok? Portanto, a que altura está a roupa? Eu ainda ontem fui ao shopping e em grande parte das lojas havia roupa que eu pensava, eu para chegar àquele cabide eu vou ter que pedir ajuda. Apetece-me? Naquele momento não me apetecia. Porque isto é preciso pensar, é a interação. Ali apetecia-me só estar a ver a roupa tranquila na minha. Se tudo estivesse, ou pelo menos, ok, algumas peças mais altas, para quem consegue lá chegar, mas as mesmas peças mais baixas, para que eu também conseguisse lá chegar, se calhar tinha experimentado muito mais peças de roupa, se calhar tinha levado alguma peça de roupa e não aconteceu, não comprei nada, também não gastei dinheiro, ainda bem. Portanto, a que altura é que está a roupa nas lojas? Existem provadores acessíveis nas lojas? Eu conto pelos dedos de uma mão provadores acessíveis onde estive, acho que estive em 2, portanto. E portanto os provadores são acessíveis, os balcões de atendimento são rebaixados, onde eu me posso pagar. Será que eu tenho um balcão que fica por aqui, como é a maior parte das vezes, ou tenho um balcão de altura regular e um balcão rebaixado para que eu possa ser atendida com equidade? Será que o staff está capacitado para me receber? Ou seja, esta questão que eu também não tenho tempo de vos falar aqui, mas a questão do staff da loja não ser capacitista, não achar que tem que estar sempre atrás de mim a oferecer-me ajuda só porque sou uma pessoa com deficiência, saber onde é que está o provador adaptado, se for o caso. Portanto, tudo isto e mais, quer dizer, será que o staff também está capacitado a receber pessoas com deficiência como staff? Não é? Portanto, será que as lojas de roupa também têm essa acessibilidade na própria contratação? Tudo isto são perguntas que vou deixar no ar para que se pense um bocadinho mais além nesta questão da moda inclusiva. Isto aqui, dar-vos um exemplo de um provador acessível, porque acho sempre que vendo é melhor, e depois mostrar-vos aqui um vídeo também que uma seguidora me mandou. Eu espero que isto dê, vamos rezar para que, pois não está a dar agora, já estou a perceber, mas eu vou compartilhar aqui novamente a tela e eu acho que vocês já vão ver. Estão a ver agora? Sim. Ok, ótimo. Só para vocês verem aqui um provador acessível. Não estamos a ouvir. Pronto, mas tem legendas. Ok. Sim. E pronto, só para vos mostrar aqui o exemplo de um provador acessível, não era em Portugal, mas foi uma seguidora que partilhou comigo e eu achei que era bom compartilhar com vocês. Muito bem, continuando. Será que, mais uma pergunta que deixo no ar, será que quando se comunica a moda, ou seja, quando se faz o marketing relacionado a uma marca de roupa, um estilista, um desfile de moda, será que a divulgação é acessível? Vocês já tinham pensado nisto? As imagens, será que toda a gente consegue ver aquela imagem? Será que há um texto alternativo para aquela imagem, para pessoas cegas poderem ver aquela imagem? Será que os logotipos são acessíveis? Os vídeos, as animações, será que o conteúdo das redes sociais é acessível a pessoas com deficiência? Os eventos virtuais, por exemplo, quem me dera podermos estar aqui neste evento e haver uma intérprete de língua gestual, para o caso de estar aqui alguém, ou que o Zoom tivesse legendas automáticas, que fossem em tempo real, conseguissem transmitir o que eu estou a dizer, não é? Será que há uma comunicação easy to read? E não sei se vocês sabem o que é isto, mas há pessoas que efetivamente não conseguem entender a informação da forma como nós entendemos. Um texto que para nós é simples, para muitas pessoas não é simples. E existem determinadas guidelines que fazem com que a comunicação possa ser transformada numa versão de fácil leitura, não é? Será que o site de uma loja de roupa é acessível?
Só para vocês terem uma noção, eu penso que apenas 1% dos sites institucionais são acessíveis, sendo que era obrigatório todos os sites serem acessíveis, ou deveria ser. E, portanto, isto é preciso também transpor para este mundo, porque uma pessoa cega, uma pessoa daltónica, uma pessoa que tem alguma deficiência cognitiva, que não tenha um site acessível, com linguagem acessível, não vai conseguir consultar aquele site. E, portanto, é um cliente que estamos a perder também neste mundo da moda. E deixo-vos aqui só para consulta, estes guidelines, está muito completo e tem alguns case studies muito interessantes sobre esta comunicação acessível quando se trata de divulgação e de marketing, seja do que for. Estas guidelines não são específicas para moda, mas achei que era importante vocês terem aqui. Pronto, e aqui esta campanha que achei também muito interessante pensar nisto, mas para o mundo da moda, que é, efetivamente, quando nós comunicamos num site, por exemplo, no site de uma marca de roupa, se nós não o estamos a tornar acessível, é como se estivéssemos a funcionar sem metade do nosso ecrã de computador. Será que nós conseguimos ser produtivos? Porque as pessoas consultam um site e não conseguem consultá-lo na totalidade. Ou só com 1/5 do nosso teclado, não é? Do computador. Isto é uma campanha da Microsoft, precisamente para chamar a atenção para isso, para a acessibilidade digital, não é? Depois também achei importante refletir sobre como são expostas as roupas em loja. E vocês perguntam, está bem, mas todas as lojas agora têm que ter um manequim em cadeira de rodas. Não precisas estar numa cadeira de rodas, mas por que não pôr um manequim de pé e um manequim sentado? Para que as pessoas que estão sempre sentadas, possam percepcionar como é que a roupa fica, porque a roupa fica diferente numa pessoa que está de pé e numa pessoa que está sentada. Portanto, pensar um bocadinho mais além também é o desafio que deixo aqui. Depois, será que os editoriais, as campanhas, os desfiles são inclusivos? E porquê é que nós tendemos sempre, ok, vamos fazer um desfile inclusivo e nesse desfile pomos pessoas com deficiência? Porquê é que nós não naturalmente procuramos modelos com deficiência e os integramos num desfile de moda? Não precisa de ser um desfile específico para isso, não precisa de ser um desfile exclusivo de pessoas com deficiência, não é? Isto também é moda, a transmissão da moda através do desfile, dos editoriais. E aqui, por exemplo, dar-vos este exemplo da Dear Ocean, que já vos falei, que é uma marca inclusiva, não é? E que tem roupa adaptada, mas que não é só para pessoas com deficiência. E aqui, por exemplo, a Maria, que é uma pessoa autista, e eu sou uma pessoa com deficiência motora, quando fizemos o tal editorial com a roupa, com uma das várias peças de roupa inclusivas, onde foram buscar pessoas com deficiência. Depois, quem é que trabalha na indústria da moda? Isto também é muito importante pensarmos. Será que nos cargos de liderança chegam pessoas com deficiência? Porque não basta nós pormos uma pessoa com deficiência na campanha da moda. Nós precisamos de pensar se na empresa trabalham pessoas com deficiência, em cargos de liderança, em cargos operacionais, no próprio recrutamento. Existe acessibilidade no recrutamento para a indústria da moda? Não terei tempo para falar muito sobre este assunto, mas deixo-vos este questionamento de não podemos pôr pessoas com deficiência para chamar a moda de inclusiva só à frente da Câmara, temos que colocá-las também atrás da Câmara. E eu não sei se vou ter tempo de passar este vídeo, porque já são 19h40, mas não sei, o que é que acha, Alzira? É que tem 3 minutos o vídeo, eu acho que se calhar sim. é um... Sim? Pronto. 3 minutos, acho que sim. Sim. Pronto, só dizer-vos que o vídeo que vou passar foi feito por esta marca, Unhidden, que foi criada pela Victoria Jenkins, que é uma pessoa com deficiência, e ela fala muito bem aqui de que quando nós pensamos em contratar para o mundo da moda, não é? Nós precisamos de fazer entender às pessoas com deficiência que as queremos contratar, que temos acomodações razoáveis para as incluir, como horários flexíveis, condições de acessibilidade, e não só apenas de rampas, não é? Muito mais para além disso. E eu achei piada ao vídeo de promoção, é de 2022, eu vou ter que... Esperem aí, eu sei que não estão a ver, vou só pôr aqui para trás, tem 3 minutos e 39. Achei piada ao vídeo, acho que vos vai interessar também o vídeo que fizeram para... Está pausado? Porquê? Ok, agora sim. Não percebo porque é que ele pausa quando eu ponho em... Desculpem lá. Agora acho que já vai dar. Já percebi o que é. Agora já dá, não dá? Pronto.
Fashion is both one of the most innovative and exciting industries contributing to the global economy. It powers social change and it inspires a new generation of artists, creators, and designers. However, we cannot ignore the environmental impact the industry has, and climate change is tangled up. Fashion also has a responsibility to represent the global population and has great power to change the way we think and view diversity. But there is a problem. The fashion industry has collectively left out 1 in 5 people in the UK. 1 in 5 people in this room did not have the same choice as everyone else to dress how they really wanted to. 1 in 5 people in this room have not been represented, continue to be hidden and concealed without a voice. Unhidden is a universally designed, socially responsible brand that represents a solution for the future of fashion. Universal design makes clothing for everyone, using dead stock fabric and plastic-free supply chain. Why design something only one body type can wear? It is wasteful, it is exclusionary, and it misses out on a massive market with incredible spending. A market that has the right to take part in fashion, expression, and self-identity. This shirt can be worn by anyone, but it has adaptations built in that can help everyone. Openings in the arms for 17 million cancer patients around the world receive treatment without undressing. Snap fastenings instead of buttons for 14 million people with rheumatoid arthritis and therefore reduced dexterity. Dignity and function doesn't need to compromise that. We should not be making people expose themselves to access their own bodies. If we can create heat-changing fabrics, gravity-defying couture, digital clothing, we can create fashion that includes everything. 50,000 people around the world temporary or permanent chestnut shoes die where they stay dead. Even more happen whilst in hospital. There are 75 million people worldwide who use a wheelchair. That's 1% of the global population. At some point, perhaps we have all felt uncomfortable with the transfers, but imagine them actually causing pain, able to ever work again. This is what has happened to 50% of the global population. They have been denied stylish, comfortable, and inclusive fashion. For people post-pregnancy with lifelong conditions involving catheters, feeding tube, or stones, there is little choice but to wear stretched trousers. Being unable to dress how they want and need to, not going to that job, not showing up for social events dressed how they want. There are 3 million people globally living across the world. They shouldn't have to undress to access their body. The simple adaptation that 3 million poor people is art. In a world focusing on diversity, equality, and inclusion, can fashion afford to exclude this community any longer? Unhidden is the first disabled-owned and universal design-focused fashion brand to ever join the British Fashion Council. It's 2022. It's long overdue. Ok, agora só compartilhar mais uma vez a apresentação. E, portanto, como vimos aqui neste curto vídeo, efetivamente a moda inclusiva pode ser mesmo para todos. E, de facto, quando nós falamos de um ambiente inclusivo no mundo da moda, nós temos que perceber, como este senhor Jamie Gill disse, e eu achei muito engraçada esta frase, se nós só trabalharmos com o mesmo tipo de pessoas que nós somos, não é? Isto é uma receita para o falhanço, não é? E nós estamos em 2022, nós temos que nos envolver, digamos assim, a nossa bolha de trabalho e de criação, e o mundo da moda é um mundo tão criativo, com pessoas diferentes, onde surjam ideias diferentes, não é? Trazer-vos aqui rapidamente alguns exemplos de marcas inclusivas. A Tommy Hilfiger, eu acredito que muitos de vocês já saibam que tem uma parte da sua roupa feita de forma adaptada, inclusiva, mas, no entanto, eu acho piada que eles dizem, acho interessante que eles dizem que, efetivamente, eles fazem o mesmo design para qualquer roupa, mas simplesmente colocam adaptações naquela roupa especificamente. E, portanto, toda a gente pode usar a mesma roupa. Depois, as conhecidas Nike Fly Easy, não é? Que são umas sapatilhas de calçado fácil, que pode ser calçado e descalçado sem usar as mãos, para as pessoas que tenham algum tipo de mobilidade condicionada nos membros superiores.
Depois esta marca Sleek Chicks, que tem roupa interior adaptada, por exemplo, estas cuecas que abrem lateralmente, e para pessoas, por exemplo, como eu, que não, ou seja, que não se levantam para tirar e colocar a roupa, dá muito jeito. Também estas aberturas laterais, como podem ver, desta camisola, e muitas outras coisas têm. Eu deixo aqui também o nome para que depois vocês possam consultar o site se quiserem. Depois a Dear Ocean, como já falei, só para passar assim muito rapidamente, gostava de guardar aqui algum tempo para perguntas, mas eu falo imenso. As costuras reduzidas que tem neste tipo de roupa que vocês veem aqui, por exemplo, aqui à esquerda no vestido da esquerda, os punhos ajustáveis, uma abertura frontal ajustável, costuras reduzidas, as etiquetas color-head para pessoas daltónicas, na roupa da Maria, gola alta para esconder as orelhas e o rosto, para reduzir os estímulos, por exemplo, para pessoas autistas, é muito importante, e portanto só dar-vos aqui alguns exemplos de como podemos tornar a roupa inclusiva. E depois dizer-vos também, achei muito interessante esta reflexão deste trabalho que encontrei sobre o termo de moda inclusiva, que de facto abrange uma moda para todos, incluindo as pessoas com deficiência, ok? E auxiliando a vestirem-se e despirem-se com mais facilidade no dia-a-dia, ok? Mas, no entanto, o conceito de ser inclusiva muitas vezes implica torná-la exclusiva, e isso não devia acontecer, não é? Porque quando nós pensamos em moda inclusiva, às vezes afunilamos demasiado para pessoas com deficiência e não com o público em geral. E, idealmente, a moda inclusiva deve ser democrática, abrangente e acessível, tanto nas lojas, como falamos, como nos custos, porque não vale criar uma moda inclusiva com preços que não podem, por exemplo, servir a todas as pessoas. Portanto, temos que pensar em tudo isto. Obviamente que a criação e a sustentação das marcas também tem que ser, passo a repetição, sustentável, não é? E eu acho que o tempero perfeito para tudo isto, para criarmos cada vez mais uma moda inclusiva, é a empatia, ou seja, não é pôr-nos no lugar do outro, porque isso é impossível, mas entendermos que o outro tem necessidades diferentes da nossa, a inovação, a moda tem que ser inovadora, um investimento que tem que existir, como tem que existir para uma moda que não seja inclusiva, portanto mais vale incluirmos as pessoas, uma escuta atenta das pessoas que realmente utilizam o mundo da moda, que somos todos, e depois uma ação, não é? Começar a criar, começar a agir. As transformações só vão acontecer com uma aprendizagem efetiva, e a aprendizagem, eu gostaria que vocês levassem daqui também, é que a inclusão não é um obstáculo ao crescimento económico, é o resultado do próprio crescimento económico, e a inclusão promove um crescimento económico. E depois, o lema entre as pessoas com deficiência, que eu gosto também sempre de referir, nada sobre nós sem nós, ou seja, se querem promover ambientes inclusivos, roupas inclusivas, lojas inclusivas e acessíveis, falem com as pessoas com deficiência, tragam as pessoas com deficiência para o mundo da moda e para o centro das discussões, porque só assim é que vamos conseguir criar coisas realmente inclusivas e não com base nos achismos, não é? No que nós achamos. E quando eu falo em pessoas com deficiência, falo em pessoas diversas, com corpos diversos, embora aqui tenha-me focado nas pessoas com deficiência. Agradecer-vos, pedir-vos desculpa porque me alonguei um bocadinho no tempo, e dizer-vos que estou disponível para qualquer pergunta, qualquer partilha, se quiserem, que queiram fazer, estejam à vontade. Catarina, obrigada, e acima de tudo, obrigada pela forma, não diria descontraída, mas da forma leve e natural com que estas questões são abordadas. Não, estava com algum receio de me vir a sentir culpada de alguma forma. Não, eu acho que... Mas esta abordagem do diverso é muito interessante, e quando estava a terminar, numa dos ecrãs, dos últimos ecrãs, dizia a questão da democraticidade e da inclusão. E lembrarmos todos que a standardização da moda, e de facto a moda é se calhar das indústrias aquela que mais se standardizou, o grande objetivo também era a democratização, não é? Claro. E como em todo esse processo houve o diferente, foi-se incluindo vários diferentes, mas houve outros diferentes que ficaram de fora, não é? Sim, é verdade. E como se calhar é tão fácil
naturalmente voltarmos a fazer este caminho de ir incluindo todos os diferentes, não é? Claro, claro. E Sim, eu- sem dúvida. E eu acho que, ainda bem que disse isso, porque eu acredito muito, e no meu trabalho falo muito sobre isso, eu não acredito em mudanças com base na culpa, ou seja, eu acho que eu quando era uma pessoa sem deficiência eu não estava alerta para estas questões, não que eu isente de responsabilidade as pessoas sem deficiência que continuam a não estar alerta para estas, por exemplo, vocês todos aqui, se houver aqui alguém sem deficiência, têm alguma responsabilidade, depois de ouvirem o que ouviram aqui, em levar alguma informação com vocês, mas eu não acredito nesta questão de culpabilizar, não acho que haja culpados, acho que temos que criar responsabilidade nas pessoas é um assunto da sociedade, as pessoas com deficiência fazem parte dela, não é? Claro. E essa interessante, esta questão interessante de que estamos perante uma oportunidade para todos, não é? Exatamente. Isso é muito bom. Sim. É uma oportunidade para todos, não é? Mesmo Sem no mundo dúvida. dos negócios. Sim, eu acho que tem que se falar em negócio também, porque senão vamos Sim. continuar eternamente na questão de, pronto, vamos criar uma marca, e desculpem a minha sinceridade, mas eu falo sempre assim e acho que é assim que também desbloqueamos assim alguns pensamentos, mas vamos criar uma marca de roupa inclusiva para as pessoas com deficiência, é uma marca solidária. Não, ou seja, a solidariedade é importante, mas nós temos que entender, e eu, enquanto pessoa com deficiência, sou consumidora, sou trabalhadora e pago as minhas coisas, e portanto é uma oportunidade de negócio também. Pensar nisso sem medo, a solidariedade existe, mas é para pessoas com deficiência ou sem deficiência. Não sei se a Daniela quer dizer alguma coisa, está com a mão levantada. Eu queria. Força. Boa noite. Eu sou Daniela, a Catarina conhece-me já há algum tempo. Eu sou seguida pela Catarina a nível de nutricionismo, automaticamente sou uma pessoa que tem automaticamente um corpo não fora do padrão. Acontece que, eu não sei se a Catarina falou ali em vestuários adaptados e etc. Não sei se a Catarina conhece os que eu vou falar. No Norte Shopping, no Porto, os da Primark e os da Zara, se não estou em erro, são os únicos a nível de lojas que eu conheço que são acessíveis. Eu não sei se tu conhecias esses ou se não, mas por Mas acaso... a nível de provadores? Sim, a nível de A provador. nível de provadores. Sim, eu acho que conheço esses dois só. Não sei se conhecias, se não, por acaso lembrei-me e queria abordar isso aqui. Outra coisa, eu tenho que obrigatoriamente mandar a minha roupa toda vir de fora, deixei desse tipo de lojas inclusive. Porquê? Porque eu sou uma pessoa que também usa muita ganga, como a Catarina disse agora no início, uma pessoa com deficiência usa muita ganga, porque a ganga normalmente tem mais elasticidade. E acho que pelo menos as maiores lojas, não é, no caso, deviam de ter um padrão de vestuário também para pessoas fora do padrão, porque eu visto, por exemplo, e a Catarina está aqui que não me deixa mentir, eu visto, por exemplo, o XXL. Portanto, automaticamente, e outra coisa, a Catarina falou em ténis, botas, seja como for, eu tenho o peito é alto, eu tenho paralisia cerebral, não disse nem isso, mas eu tenho paralisia cerebral, que me obriga automaticamente também a usar uma cadeira de rodas diariamente, e o meu calçado todo tem que ser feito na Branca de Neve, na rua de Santa Catarina, porque não há calçado numa loja propriamente dita que me sirva. Portanto, acho que, não sei se conhecias a Branca de Neve, possivelmente conhecias, não é? Que engraçado, por acaso já não ouvi falar dessa loja há imenso tempo, porque quando era pequenina era lá que nós íamos, eu e os meus irmãos. O meu calçado todo tem que ser feito aí, porque o meu peito de pé é alto e eu quero umas botas, umas sapatilhas e etc. E não consigo encontrar uma loja dita normal. Eu tive com a Catarina há pouco tempo e a Catarina viu que eu usei ténis, porque eu não consigo usar outro tipo de calçado. Uhum. Portanto, acho que tudo o que a Catarina disse aqui, acho que simplesmente é bom para todos nós.
Claro, sim, sim. E isso de abarcar corpos diferentes a nível de tamanho, pessoas magras, mais gordas, mais altas, mais baixas, também é importante, porque também pessoas com deficiência têm diferentes corpos, portanto, Exatamente. acho que nesse sentido, sim. Não sei se a Sara está aqui também com o braço levantado. Ah, não. Estou, pois, olá. Olá, Sara tudo bem? Figueiredo, também conhecida como Libelinha. Eu sou formada em modelista de vestuário e eu sei que normalmente, não é, aquilo que nós chamamos de moda é fast fashion e então é tudo muito standardizado e mesmo assim, quando vamos a uma loja, pessoas ditas de corpos normais vão mesmo assim ter dificuldades porque todos os corpos são diferentes. E os tamanhos XXL, como falava a Daniela, existe outra questão, porque o XXL tu consegues ter uns ombros mais largos, mas se calhar tens uns braços mais grossos, há muita diversidade e é muito difícil chegar aí. Então, imaginando só, falando das pessoas maiores, digamos assim, se calhar não estou a ser o mais correto, plus size, então imagina também a dificuldade de as pessoas com deficiência, porque cada corpo é um corpo e nós também não há o conhecimento da necessidade de cada deficiência, não é de cada pessoa com deficiência, porque cada uma tem a sua, sei lá, eu conheço uma Mafalda, por exemplo, que eu já te vi com ela recentemente, ela é pequenina, não é? Tem um corpo completamente diferente e ela, se não estou em erro, é Aveiro, eu conheço-a de vista. É de Lisboa, mas ela esteve aí em Aveiro também. Sim, teve cá a trabalhar durante uns tempos, na altura que eu andei no liceu. Já foi mesmo há muitos anos. Sim. E então, eu acho que é essa a grande dificuldade. Sim, eu concordo. Os corpos mesmo são todos diferentes. São. Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que, e esta é mais uma vez a minha opinião muito pessoal, eu acho que há muita gente que se apoia nessa muleta de ser impossível abarcar todos os corpos para fazer alguma coisa. Ou seja, eu acho que vai ser impossível, efetivamente, é como, ainda hoje à tarde falava sobre isso, é como a acessibilidade, é como a criação de ambientes acessíveis. Por exemplo, a CEART, sendo uma escola, vamos pôr esta... nós queremos ser uma escola para todos, inclusiva e acessível. A acessibilidade nunca está completa, nunca está, porque vai existir, pode existir um aluno que chega lá e que diz, olha, a minha necessidade específica é esta, e portanto eu acho que a piada é essa, é nós estarmos em constante criação e em constante mudança, mas concordo plenamente contigo, como é que nós vamos conseguir, por exemplo, eu, quando andava, eu tenho a cintura muito fina e as coxas e a anca muito larga, para mim arranjar calças era um 31 e não tinha nenhuma deficiência, ou seja, mas eu acho é que temos que criar, instigar esta mudança e esta criação para... Mas lá está, isso vai de encontro àquilo que eu estou sempre a tentar também educar as pessoas. Eu acho que primeiro é deixar completamente a fast fashion, não é? Que já por si não é sustentável. E ao apoiarmos pequenos criadores e a roupa por medida, temos roupa para todos. Também é verdade, sim, sim, sem dúvida. Sim. Poderá não ser tão acessível, entre aspas, no sentido de ser mais caro, mas isso é porque estamos habituados à desvalorização da própria roupa e dos trabalhadores que trabalham na moda. Claro, sim, sem dúvida. Na indústria têxtil. Sem dúvida, sim, sim. Pronto. Assino por baixo. A minha intervenção está feita, obrigada. Obrigada a eu, Sara. Não sei se alguém quer fazer uma partilha. Vai, Magda, estou-te a ver aí. Sim, já agora, boa noite a todos. Aproveitar para fazer uma partilha da minha visão também enquanto criadora de moda acessível, inclusiva. Eu aqui faço uma diferença. Há o vestuário adaptado e há o vestuário inclusivo. O vestuário adaptado é o vestuário que se faz para a deficiência. Mas aí é um vestuário que está a ser desenvolvido para aquela deficiência. Então não vai ser inclusivo para quem não tem. Então, ao ser desenvolvido, ao ser inclusivo, é pensar em toda a gente. E aqui, falando da parte dos tamanhos, de poder ser adaptado aos vários tamanhos, pode passar em produção em série, se essas peças incluírem formas de apertar. Ou seja, ter partes de gatilhos, ter botões em várias posições, em que, lá está, por exemplo, a questão de ter a anca mais larga do que a cintura. Se as calças já tiverem ou incorporado um elástico, ou incorporado vários colchetes, vários botões em várias posições,
já vai permitir que a mesma peça possa ser usada exatamente por esses tamanhos todos, e em vez da pessoa ter depois estar a gastar dinheiro em costureira porque precisa de apertar, precisa de ajustar, a própria peça já vai estar a ser inclusiva para todos os corpos nesse sentido. Ou, por exemplo, imaginando a questão da largura de ombros, porque há pessoas que podem ter os ombros estreitos ou os ombros mais largos, mas em termos de fisionomia não ser proporcional. As peças, quando têm o ombro, faz o corte raglan, já vai permitir que essa mesma peça vá ser ajustada aos diversos tamanhos, sem ter a costura da manga a marcar o sítio em que não deveria ser ali. Ou seja, são pequenas questões que podem ser incorporadas no desenvolvimento de peças, que são peças que podem ser introduzidas em produção em série, sem que isso vá influenciar em custos de produção, em quantidades de stock, e tentar aí sim ir pondo estes pontos sem ser vestuário adaptado, ou seja, não é adaptado àquela finalidade. E acho que é um pouquinho por aí que eu vejo, é um bocadinho por aí que eu acho que se deve ir. Qual é que é a solução para que eu não tenha que estar a pensar que uma pessoa que é assim não vai poder vestir? Claro. O que é que eu posso fazer para que toda a gente realmente a possa usar? Sim. Sim, eu vi por acaso quando estava a estudar para fazer esta apresentação, vi várias pessoas a falar sobre a questão de hoje em dia a tecnologia permite-nos simular muita coisa, não é? Porque às vezes, efetivamente, como as necessidades são tão diferentes, há erros, não é? Olha, eu pensei que isto ia servir, mas não serve, não é funcional, não é? E com a tecnologia, com o nós projetarmos tecnologicamente uma peça de roupa, nós conseguimos simular várias coisas que faz com que depois em produção não tenhamos tantos erros acho que vão sempre acontecer, e acho que isso também é interessante, e é muito interessante também essa diferença que tu fizeste, que acabamos por falar toda dela, mas pontuar essa diferença entre um vestuário adaptado a uma situação e um vestuário inclusivo, que ele próprio, quer dizer, pode ser também, de alguma forma, pode ter alguma adaptação, mas servir a todos, não é? Sim, aí entra também um pouquinho a tecnologia têxtil, que já estão a ser Exato. desenvolvidos muitos tecidos tecnológicos que eles próprios já se adaptam à forma do corpo, ou seja, à medida que se vai vestindo, eles vão criando curvas, vão criando formas, e isso torna que a peça seja adaptada a todas as condições, a todos os... Claro. Sem ter que estar a fazer tamanhos XS, SML, XL, o que for. Claro. Mas lá está, aí requer muito investimento, requer que haja que existam empresas que estejam dispostas a isso, e lá está, que é uma indústria, tem que envolver interesses, claro. E pronto. Mas felizmente já começa a haver muita evolução nesse aspecto, e começa a ser mais fácil arranjar pequenas soluções. Sim, também me parece. E eu acredito muito, e perdoem-me insistir isto, mas é realmente uma coisa que eu acredito muito, é quando nós começarmos a integrar mais a diversidade na própria, ou seja, nós, por exemplo, darmos oportunidade, como tu falaste, Sara, de pequenos criadores, mas quer dizer, porque isto pode parecer um bocado idílico que eu estou a dizer, mas a verdade é que o problema vem muito antes, ou seja, nós temos que temos que cortar aqui um ciclo de falta de inclusão da própria pessoa com deficiência na sociedade, que nem sequer muitas vezes tem a oportunidade de estar em determinadas áreas, que depois podia exponenciar essa própria criação de vestuário inclusivo, porque estava lá alguém que ia se lembrar dessa situação. Portanto, eu acho que isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Tem que ser cortada de alguma forma, de nós começarmos a incluir mais e a vermos mais a pessoa com deficiência, para nos lembrarmos também dela, não é? Em todas as criações. Não sei se mais alguém quer fazer uma partilha, uma pergunta, uma reflexão. Eu posso falar aqui Olha, a Laura. Olá. Isto não tem a ver especificamente com, agora com o que tu disseste, eu lembrei-me. Não tem a ver especificamente com moda inclusiva, mas eu tenho estudado, tenho visto algumas marcas que têm feito algum trabalho nesse sentido, mas o que tu me disseste agora fez-me lembrar de uma talk que eu vi
na Microsoft Ability Week, que a Microsoft fez, em que temos uma senhora chamada K.R. Liu, que é a Head of Brand Accessibility da Google, e ela diz que quando chegou, a senhora, ela é surda, e diz que quando chegou à Google, eles não tinham apesar de terem muitos produtos inclusivos, a parte da comunicação e do storytelling desses mesmos produtos era muito fraca, e é a Google. Acho que se transpuséssemos isso também para as marcas que já estão a fazer bem em Portugal e no mundo em geral, era muito benéfico. Eu vejo na América, UK está muito desenvolvido, ou melhor, muito mais desenvolvido que em Portugal, mas em Portugal tenho visto, pelo menos do que eu tenho visto pouco, infelizmente. Concordo plenamente. E nós colocarmos a pessoa com deficiência nos sítios é meio caminho andado para nos lembrarmos de coisas. Quer dizer, eu própria, eu não tenho uma deficiência visual, não tenho uma deficiência auditiva, e quando estou com pessoas com deficiência visual ou auditiva, alertam-me para questões que eu não pensava, porque não vivo. Claro. Então, nós temos que rechear o mundo da moda também, e todos os mundos, de pessoas com deficiência, não é? Por exemplo, a Dear Ocean, quer dizer, também na construção, eu lembro perfeitamente de ter uma primeira reunião com alguns inputs que demos, enquanto pessoas com deficiência, de quais eram as nossas necessidades, quais eram as nossas dificuldades, e portanto se construíram tudo na base do que nós dissemos. Não, mas ouviram diferentes pessoas, portanto isso eu acho que é o nada sobre nós sem nós, não, portanto é muito, muito importante isso. Claro. Há uma outra marca, desculpem se me permitem, há uma marca americana chamada Open Style Lab, que faz muito trabalho junto de marcas, exatamente para trazerem as pessoas com deficiência para a discussão, para ver se as marcas Boa. aumentam os horizontes. Claro, É muito, boa. muito, muito bom. Open Style Lab, boa, vou pesquisar. Open Style Lab. Sim, acho que é isso, é abrir horizontes, porque sem dúvida. o que eu tenho ouvido, eu também acho que é o Open Style Lab que diz pessoas com deficiência são life hackers e têm de se adaptar a imensa coisa. Portanto, Claro. é um input super importante. Sim, sem dúvida. As legendas foram criadas para pessoas surdas e toda a gente as usa. Quando nós não queremos ver um story com som. O Zoom, por exemplo, na América acho que já tem. Já. É automático. Já agora Mas às vezes, não, desculpe. Diga. Estava a dizer também para informar a plateia de que o SEART vai iniciar agora para a próxima semana uma formação em vestuário inclusivo, em parceria também com a Dear Ocean, e vamos trazer também esta temática à discussão e à reflexão junto do nosso público, dos nossos formandos, das pessoas que nos procuram e que têm feito ao longo do tempo formação em costura, em moda, em modelismo, mas que agora especificamente vamos trabalhar também esta temática. Queria também informar. Que bom. Sim. Que bom. Porque não basta conversarmos, não é, sobre as coisas, é preciso, não basta informação, são precisas técnicas, competências e ouvir as pessoas e de facto aprender. E eu há pouco me ia dizer que, de facto, quando começamos a falar sobre estas coisas, damos-nos conta de que há coisas que nunca nos teriam passado pela cabeça. Não sei se vocês repararam outro dia, e não é do mundo da moda, é do mundo do espetáculo, um espetáculo que houve do André Ria, o espetáculo foi relatado... Teve a descrição. Sim, pronto, a chamada descrição. O que para mim não me passaria pela cabeça, eu confesso, porque é assim, um espetáculo musical, aquelas pessoas ouviam. Qual era o problema? Estavam a ouvir a música, não me passou pela cabeça. E quando ouvi a notícia no início pensei, mas eles estão a ouvir a música, ok, mas eles não estavam a ver o que estava a passar no palco, não estavam a ver o que estava a acontecer. E é necessário nós olharmos, ouvirmos de forma diferente e vermos as coisas de forma diferente para que nos demos conta do qual é a percepção do outro, não é? Claro, sem dúvida. Isso é como a questão das pessoas surdas, que eu também só tive noção agora que estou a trabalhar mais nessa área. As pessoas surdas vão a concertos de música
e não ouvem, mas a música é muito mais do que um som, é a vibração, é o ambiente, é tudo, e é a própria interpretação de língua gestual que se estiver presente num concerto, é absolutamente fantástico ver que não é só uma tradução, é uma interpretação do que está a acontecer, e ainda há muito aquele estigma, mas música para surdos? Não, os surdos não vêm ver um concerto, não vão e gostam muito, portanto é olhar, é mesmo isso, e eram coisas que eu não, quer dizer, se me perguntassem, se calhar, eu diria até há 2 anos atrás, um surdo vai a um concerto, eu se calhar diria, para quê? E hoje em dia penso que estupidez, ou seja, é um desconhecimento total, e é importante falar sobre isso. E há o exemplo, por exemplo, do Beethoven. O Beethoven tornou-se Beethoven depois de se ter tornado surdo. Exatamente. Ou seja, como é que uma pessoa que não ouve consegue, exatamente, precisamente através das vibrações, do sentir, de tudo, estava tudo na cabeça dele. Na cabeça dele. Sim, é fantástico. Incrível. Se me permitem só uma nota quanto a isso, acho que em termos de representatividade, eu pelo menos quando vi fiquei chocada. Apareceu uma rapariga, não sei se foi no Britain's Got Talent, se foi no America's Got Talent, houve uma senhora surda que foi cantar um estrondo, surda mesmo, ela disse que ela sentia pela vibração, e eu quando vi aquilo pela primeira vez fiquei, uau, foi... Nunca me tinha passado pela cabeça, mas foi, e cantava brilhantemente bem. Sim, porque isso também é outra questão, e obviamente vamos ficar aqui até às 11 da noite a falar, se continuarmos, mas é outra questão que é aquela falsa ideia dos surdos mudos, que nós todos dizíamos antes, e as pessoas surdas falam, a maior parte das pessoas surdas, ou melhor, têm as cordas vocais intactas, muitas vezes não oralizam ou não falam, porque como nunca ouviram, não têm a linguagem como... Exatamente, mas o surdo mudo, quer dizer, pode acontecer uma pessoa ser surda e não ter as cordas vocais, mas é muito, muito raro, não é? Ainda é muito dito, digamos assim. Ainda há pouco tempo tu partilhaste no teu Instagram, se não estou em erro, com a Mariana, que tinhas dito que aprendeste muito com ela, que foi a primeira vez até que a tinhas conhecido, porque tiveste um trabalho com ela. Claro, sim, é uma pessoa surda, sim, é verdade. Olhem, eu não sei se Muito mais alguém bem. tem alguma pergunta. Não, é que eu acho que temos todos uma coisa em comum, que é se calhar um bocadinho de fome para o jantar. Ou há quem ainda tenha que fazer o jantar, não Ou é? isso ainda. Exato. E se mais ninguém tiver mais nenhuma pergunta, depois nós vamos então partilhar, como a Alzira disse, vamos partilhar esta talk no nosso YouTube para poderem rever e partilhar com outras pessoas também. E dizer à Catarina muito obrigado pela forma descontraída com que partilhou connosco toda esta informação e todos os alertas, e pedir-vos a todos que continuem atentos às nossas talks para podermos conversar mais vezes todos juntos, está bem? Boa noite a todos. Obrigada, muito obrigada, Catarina. Não sei se Alzira tem alguma recomendação. Alzira, não tem mais nenhum... Não. Agradecer à Catarina. Obrigada eu pela iniciativa, obrigada. Obrigada. Obrigadíssima. Deus a todos. Tchau. Obrigada.